bruxas estão entre os magos, que participam na obra da criação a fim de alimentar as palavras e proteger a terra. A magia não pertence a nenhuma cultura, a nenhuma sociedade ou tribo. Ela é parte da sabedoria universal. Os produtores de magia em todos os séculos e em todas as culturas desempenharam papéis semelhantes e compartilharam de características similares. Quer fossem chamadas de bruxas, xamãs, sacerdotisas, sábias, feiticeiras, curandeiras ou místicas, elas sabiam como curar os doentes, reunir os rebanhos, fazer medrar as searas, assistir nos partos, rastrear a influência das luas e dos planetas, construir templos e cômoros sagrados. Conheciam os segredos da terra, os poderes da lua, os anseios do coração humano. Inventaram a linguagem, a escrita, a metalurgia, a lei, a agricultura e as artes. Seus rituais e cerimônias, seus feitiços e sortilégios eram expressões de sua unicidade com a fonte de toda a vida, a grande mãe de todas as coisas viventes. As antigas magas também eram conselheiras e líderes espirituais, que oficiavam em importantes rituais de passagem. Celebravam casamentos, santificavam nascimentos, ungiam o recém-nascido, presidiam as cerimônias rituais de iniciação dos jovens na idade adulta e conduziam as almas dos moribundos para o mundo seguinte. Como se situavam entre os dois mundos do espírito e da matéria, podiam servir como ponto de mediadoras entre o ser humano e o divino. As pessoas procuravam-nas com seus sonhos e visões. Por vezes, elas podiam ajudar o indivíduo a descobrir seus espíritos guardiões e nomes sagrados. E é por isto que agora eu gostaria de lhes contar uma história. Matinta, Matinta, Matinta Pereira, de noite na espreita vem nos assombrar. Matinta, Matinta, Matinta Pereira, de noite na espreita vem nos assombrar. É, Matinta Pereira, teu grito na mata a nos assustar. Matinta Pereira, café e tabaco prometo lhe dar. Matinta, Matinta, Matinta Pereira, de noite na espreita vem nos assombrar. Matinta, Matinta, Matinta Pereira, de noite na espreita vem nos assombrar. Matinta, Matinta, Matinta Pereira, de noite na espreita vem nos assombrar. Jaci viu tudinho. Jaci viu quando aquela mulher retirou as palavras da boca, abriu um buraco no chão e as enterrou. Não, ela não estava enganada. Ela viu quando aquela mulher retirou as palavras delicadamente da boca, abriu
um buraco e fupt, as enterrou todinhas. Não sobrou nenhuma pela mata, nenhuma pela grama. Todas ficaram guardadas dentro daquele buraco. Ela não se enganou porque o dia estava claro, claro como qualquer dia de sol pode ser. Ela viu quando a mulher retirou as palavras da boca e as enterrou no chão. Jaci se dirigiu para sua casa. Passou pela sala em direção ao quarto. Não falou nada para ninguém. Deitou-se em sua cama e reviveu toda aquela história. Ah, então é verdade o que diziam daquela velha mulher. E Jaci refletiu que realmente aquela mulher era tudo o que diziam dela. Que ela mudava de cor, que o seu cabelo era ora preto, era vermelho, ora cinza, que ela se enrolava todinha quando cruzava as pernas e se enrolava todinha para passar por debaixo da porta. Que ela era tia do Curupira, que mundiava os caçadores, que ela era isso, que ela era aquilo. E agora já se havia descoberto que aquela mulher também enterrava as palavras. Diziam que ela não falava com ninguém. Quer dizer, só em quem ela confiava. E poucas pessoas já haviam falado com ela. Aquela mulher, diziam, tinha uma relação intrínseca com a natureza. Que se ela quisesse, era só estender a mão no tronco da árvore e retirar uma seiva, um unguento, uma resina. Passava no corpo para curar as doenças. Diziam também que aquela mulher era capaz de curar as dores do corpo e da alma. Também diziam que aquela mulher tinha um cheiro terrível, um cheiro forte, um pitio de peixe que não cabia num lugar nenhum, mas ao mesmo tempo no mundo inteiro, de tanto que ela fedia. Ninguém sabia se ela dormia com os peixes ou se os peixes viviam dentro dela. Era um cheiro forte de tucunaré, de bagre, de piramutaba e toda espécie de peixe dessa natureza. Mas havia um dia em que aquela mulher ela sofria uma transformação. Era em dia de festa. Em dia de festa ela botava um vestido bonito, colocava o salto, maquiava o rosto e passava um batom que a deixava belíssima. Principalmente diziam quando era dia de lua cheia. Ah, aquela mulher sofria uma metamorfose. E ela já não era mais aquela mulher que fedia peixe, que corria com um saco de peixe pela beira do rio, pela beira da praia. Ela era aquela mulher que chamava a atenção de todo mundo, provocava a ira das mulheres casadas, arrancava os olhares de todos, mundiava a todos com aquele cabelo lindo. Cabelo daquela mulher. E aquela mulher ficava tão bela que lhe nascia uma flor de maracujá nos cabelos. Jaci tentava domar os pensamentos, mas aquela lembrança, aquela história lhe penetrava o crânio, não permitindo que ela pensasse em mais nada. Tudo que ela conseguia lembrar voltava na cabeça dela a história
da tia do Curupira, da mulher correndo com saco na praia, dos cabelos, ora preto, ora vermelho, ora cinza, tudo lhe voltava na memória. A história da velha mulher entretia Jaci. Entretanto, o que a deixava inebriada era o gesto, aquele gesto da mulher retirar as palavras da boca e enterrá-las no chão. O que tinha naquelas palavras? O que brotaria daquele chão? Serão palavras de tristeza, de alegria, de dores? Aquela imagem deixava Jaci encantada. O que brotaria do chão? Palavras de alegria, palavras de conforto? O que mereciam aquelas palavras para serem enterradas? Seriam palavras destrutivas? Que brotariam daquele chão? Serão palavras de alegria, de tristeza, de desconforto? Palavras de conforto? Ou seriam palavras destrutivas e por isso mesmo mereciam ter sido enterradas? Ao meio-dia, após tomarem açaí com peixe, como de costume, todos se entregaram aos braços do sono, menos Jaci. Jaci estava inebriada pela visão que tinha visto na beira do rio. Aquele gesto da mulher retirar as palavras da boca e enterrar no solo. Aquilo se tornou sagrado para Jaci. Era como se aquela mulher cumprisse um ritual, sentada ao pé de Imbaúba, fumando seu cachimbo, se embebedando daquela paisagem. E sem perceber, Jaci nem viu que as palavras lhe saíam da boca e se depositavam delicadamente em suas mãos. Já não eram as mãos daquela velha mulher. Eram as mãos jovens de Jaci, as mãos potentes, cheias de força. E de tanto mastigar aquelas palavras, Jaci não se deu conta de que ela não havia aprendido a enterrar as palavras. E dizem que é por isso que existem hoje milhões de contadores de histórias por todo o mundo, espalhando a palavra que Jaci não conseguiu enterrar. Essa história você encontra no livro Aconteceu na Beira do Rio, A Mulher que Fazia Chover, de Edivandro Pessoato. Como diz a professora Josibel Fares, no livro Um Memorial das Matintas Amazônicas, e a professora Scarlett O'Hara, no texto que li no prólogo deste vídeo, a matinta pode ser essa identidade que surge da alma do poeta caboclo, ou dos resíduos dos espíritos indígenas do entrelugar entre vivos e mortos, das aves agourentas, das bruxas medievais ou da gargalhada do Curupira. Eu fiquei pensando de que maneira fazer o encerramento deste vídeo. Rebusquei as histórias todas que conheço. Não encontrei. Dormi, sonhei. E então, por meio do sonho, eu resolvi que a história que encerraria este vídeo
não poderia ser outra que não fosse uma narrativa real, uma história vivida, que perpassam o tempo e venham ao encontro dos conhecimentos dos povos que já habitavam as terras e as florestas de Pindó. Uma história dessa Matinta que não conseguiu enterrar as palavras e por isso mesmo elas chegaram até mim. Histórias que aprendi, que vivi e que aprendi com gentes como o padrinho do meu irmão, que curava a dor de ouvido com rezas e com fumaças de tauari soprados. Gentes que curavam quebranto com raminhos de plantas e rezas. Ou gente como minha bisa, como minha avó, como minha mãe, que me ensinaram, entre outras coisas, a plantar e a colher sementes e folhas para fazer chá, guento, e aprender a chamar o vento. E é sobre essa narrativa real, essas memórias de infância que venho lhes falar nesse momento. Um dia eu aprendi a chamar o vento. A minha mãe havia me dito que a minha avó havia lhe ensinado, que havia aprendido com a minha bisa. Era como se fosse um ritual. Assim, todas as vezes que ela lavava roupa e a chuva ameaçava cair, ela olhava para o céu, respirava profundamente e assoviava bem assim. E as nuvens, como por um milagre do grande Espírito, se dissipavam. E os raios de sol desciam sobre as roupas brancas já expostas no corador. Eu tentei fazer. Eu tentava. E todas as vezes que eu tentava, eu juro, eu fazia tudo direitinho, tintim por tintim. Mas alguma coisa não dava certo, alguma coisa estava errada. E eu não entendia o porquê. Todas as vezes que eu tentava, o máximo que eu conseguia era uma brisa magrela, fininha, assim, fraca, fraca, fraca. Aquilo me deixava muito angustiada. Então eu desisti. O tempo passou
vieram as crias, a maturidade, e com a maturidade me veio a vontade de saber um pouco mais sobre as mulheres que vieram antes de mim. Isso foi um despertar aqui dentro. Então eu entendi que era preciso muito mais que um simples assovio. Era preciso uma conexão, uma conexão ancestral. E foi assim que eu aprendi a chamar o vento. E é por isto que ainda hoje, todas as vezes que eu vou lavar roupa, e aparecem aquelas nuvens de chuva no céu, eu invoco o espírito da minha bisa e assovio bem assim. Eu preciso lhes dizer que hoje as minhas netas, em suas brincadeiras, também já exercitam voos, bater de asas, cantos e assovio. Já exercitam a aprender a chamar o vento. Riscos e rabiscos de Joana Chagas. Tinta, aquela que espreita, que assusta, que põe medo nas crianças, mas também aquela que encanta, que um dia tudo e a todos. Eu me chamo Joana Chagas, sou oriunda das beiras do rio de águas escuras do Oiapoque, em Clevelândia do Norte, no Amapá. Vim de lá em 1978 e adotei Belém do Pará como minha terra, essa terra calorosa, de gente de coração quente e de muitas histórias como lá, no Amapá.
me introduzir nesse mundo de histórias pelas mãos do valoroso Joca Monteiro, contador de histórias do Amapá. Hoje eu faço parte do grupo Xamã Contadoras de Histórias, que tem em seu repertório histórias de todo o mundo para o mundo todo. Sou integrante da Rede de Contadores de Histórias do Pará. Essa rede que agrega gente de mais de 21 municípios. Este ano fará 2 anos. Nesse mundo de contação de histórias, eu senti a necessidade de buscar por mim mesma, saber das minhas origens. E então tenho realizado pesquisas sobre o povo ao qual pertenço. Quem é esse povo? Então eu voltei lá no meu lugar, lá onde eu nasci, em Clevelândia do Norte. Tenho, por meio da tecnologia, buscado informações que me levam aos povos Galibi, Palicu e Caripuna, com uma forte tendência a pertencer ao povo Caripuna, que quer dizer mistura de todos os povos. Neste sentido, hoje eu integro a Associação Indígena Uicaquara, que reúne povos de todo o Brasil. Reúne povos, não do Brasil do colonizador, mas povos da nossa Abiaiala, de toda a América. Sou muito grata por ter recebido este convite de participar do Festival de Contadores de Histórias em Cyberespaço. Gratidão. Matinta, matinta, matinta pereira, de noite na espreita vem nos assombrar. Matinta, matinta, matinta pereira, de noite na espreita vem nos assombrar. É Matinta pereira, teu grito na mata a nos assustar. Matinta pereira, café e tabaco prometo lhe dar. Matinta, matinta, matinta pereira, de noite na espreita vem nos assombrar. Matinta, matinta, matinta pereira, de noite na espreita vem nos assombrar. Matinta, matinta, matinta pereira, de noite na espreita vem nos assombrar.